O tema dessa aula é sobre lentes de contato no tratamento do ceratocone. E esse tema é um tema que gera muitas dúvidas nos pacientes. Muitos chegam perguntando, mas eu tenho ceratocone, posso utilizar uma lente de contato gelatinosa? Essa é a pergunta que eles mais fazem, né? Porque muitos médicos orientam os pacientes que se eles têm ceratocone, a única alternativa para eles é a lente de contato rígida. E às vezes o paciente fica uma vida aí de sofrimento, porque é uma lente que de fato gera muito desconforto no olho, sem saber que existe sim a possibilidade de usar uma lente de contato gelatinosa. Então vamos às possibilidades, né? Se o paciente ele tem um ceratocone inicial e o óculos ainda viabiliza uma visão boa para aquele paciente, a gente pode sim colocar o grau desse óculos na lente de contato, e o que a gente tem que esperar é que a lente de contato gelatinosa vai dar mais ou menos a mesma visão que o óculos é capaz de dar. Por quê? Porque a lente de contato gelatinosa, como vocês podem ver, ela é molinha. Então ela toma o formato da córnea do paciente, então não corrige a deformidade, ela corrige apenas o grau. O paciente pode sim usar uma lente de contato gelatinosa. O que acontece é que às vezes o paciente ele tem uma córnea muito encurvada e uma lente de contato gelatinosa comum, dessas que todos os pacientes usam, elas têm uma curvatura média, que dá certo para a maior parte dos pacientes. Porém, como o paciente que tem ceratocone ele tem uma córnea fora da média, fora da curvatura habitual, às vezes a lente ela não fica bem adaptada. Então a lente de contato ela pode sim ficar mais frouxa ou muito apertada, irritando o olho daquele paciente. Então se o paciente tem uma curvatura maior, acima de 47, como eu disse para vocês, 48, a gente tem lentes de contato gelatinosa próprias para ceratocone. Então, normalmente, nós utilizamos essas lentes de contato quando o paciente tem uma curvatura mais acentuada, mas o que a gente tem que esperar de visão é que aquele paciente tenha visão parecida com óculos. Então, por exemplo, se eu faço a refração ali do paciente, que é definir o grau do paciente, e observo que ele tem uma visão satisfatória e quer ter a possibilidade de uma lente de contato gelatinosa, eu posso sim viabilizar com que ele utilize uma lente de contato gelatinosa de forma muito tranquila. E qual que é a diferença da gelatinosa para a rígida? A diferença principalmente é no conforto. A lente rígida é uma lente que causa, principalmente no início do uso, bastante desconforto. Alguns pacientes eles passam a tolerar essa lente e no decorrer dos anos passam a nem sentir mais. Eu tenho muitos pacientes que utilizam lente de contato rígida com conforto, sem reclamar muito. Então as lentes de contato rígidas elas têm a capacidade de camuflar a deformidade da córnea. Eu gosto muito de brincar com os pacientes que a gente está jogando a sujeira por baixo do tapete, né? Porque a hora que a gente tira a lente, a gente vê que a deformidade está ali. Mas ela é capaz de, no momento do uso, camuflar aquela deformidade, né? Porque ela faz isso na ponta do cone e o paciente passa a enxergar muito melhor. Porque aquela deformidade é como se tivesse sido anulada. E, simultânea a isso, ela também corrige o grau. A lente de contato rígida, por si só, ela já corrige o grau de astigmatismo do paciente, porque o astigmatismo é a diferença de curvatura de um meridiano, por exemplo, horizontal com vertical. Quando eu coloco uma lente que ela não tem diferença de curvatura horizontal e vertical, é como se eu moldasse a córnea desse paciente. Então eu não preciso, por exemplo, numa lente de contato rígida, colocar o astigmatismo, porque ela por si só já corrige o astigmatismo. Então são lentes que eu coloco o grau da miopia e ela corrige a deformidade da córnea, viabilizando uma melhora visual muito satisfatória. A lente de contato gelatinosa, ela precisa que eu coloque o astigmatismo, e isso é um ponto muito relevante. Por quê? O astigmatismo ele tem um eixo. Então, quando a lente de contato gelatinosa ela sai daquele eixo, então às vezes o paciente pisca e ela não está muito estável e a lente gira um pouquinho para cá ou gira um pouquinho para lá, o paciente tem uma visão completamente borrada. Então o que acontece muito é que às vezes eles não ficam bem com a lente de contato gelatinosa porque cada piscar do olho a lente muda um pouquinho de posição e a visão embaça por completo, o que não acontece, por exemplo, com a lente rígida, que como eu disse para vocês, a gente não coloca o astigmatismo da lente, já que a lente por si só já corrige esse astigmatismo. Então, mesmo ela movimentando no olho do paciente, não tem essa rotação de eixo que tem na lente de contato gelatinosa. E as lentes esclerais? As lentes esclerais, elas são lentes que elas são muito confortáveis quando estão no olho do paciente. Por quê? Porque a lente escleral é uma lente que ela tem o apoio aqui na esclera, que é a parte branca do olho.
A córnea é a região mais inervada do corpo, então isso é muito fácil de entender. Um grãozinho de areia que cai no nosso olho parece um caminhão de areia, por conta dessa inervação exacerbada da córnea. Como a lente de contato rígida, ela fica na córnea, o paciente tem uma sensibilidade muito grande, como se tivesse uma pedra no sapato, incomodando o dia todo, né? Já a lente escleral não. Então são dois diferenciais principais da lente escleral, na verdade três. O primeiro delas é o tamanho, então é uma lente que é feita com o mesmo material da rígida, só que é uma lente grande. É uma lente que tem um apoio na esclera e não na córnea. E é uma lente que ela fica com soro dentro. Então o paciente tem que colocar a lente nessa posição, encaixar a lente no olho de forma com que o soro não saia de dentro da lente. Então, o que é o ponto positivo? O olho daquele paciente fica o tempo todo hidratado, porque ele está imerso naquele líquido. E aquele líquido, ele vai uniformizar a superfície da córnea, viabilizando uma visão possivelmente tão satisfatória quanto a visão que a lente rígida proporciona. Então o paciente tem conforto com a lente e tem uma visão muito boa. São muito eficientes em casos que o paciente tem um ceratocone muito avançado, que a lente rígida já não para no olho, porque isso acontece quando o cone fica muito pontudo, né? A córnea fica muito pontuda, a lente rígida ela acaba saindo do olho quando o paciente pisca, e a lente escleral, como não tem o toque na córnea, ela consegue abraçar aquela córnea e o paciente fica com a visão satisfatória, enxergando muito bem. Então as lentes esclerais são lentes que já existiam antes, que elas entraram em desuso por conta da permeabilidade à oxigenação, mas que eles conseguiram melhorar essa oxigenação, viabilizando, por exemplo, um uso muito confortável e com segurança. Esses pacientes eles começam a usar a lente na parte da manhã e podem ficar com a lente de contato até o horário de dormir, o que tem melhorado muito a qualidade de vida desses pacientes. Nós temos que deixar assim de forma muito enfática que nenhuma lente de contato é capaz de estabilizar a doença. Então a lente de contato ela não é um tratamento para o ceratocone, a lente de contato é uma possibilidade que o paciente tem de melhora visual. Ela é capaz de restabelecer a visão do paciente, mas ela não só é capaz de estabilizar, como pode camuflar uma evolução. Porque às vezes o paciente está tendo evolução, mas a lente está viabilizando uma visão boa e o paciente não percebe que a doença está evoluindo. E é importante também, o paciente ele precisa, como eu disse, estar acompanhando. Toda vez que o paciente for ao oftalmologista e tiver que fazer o exame, que é a tomografia da córnea, o pentacam, por exemplo, ele precisa ficar um tempo sem a lente. E esse tempo é muito importante. Por quê? Porque se o paciente está com a lente rígida, por exemplo, ou uma lente escleral, ela provoca uma deformidade ou modificação da superfície daquela córnea e falseia a nossa avaliação. Então, se o paciente não ficar o tempo que a gente pede sem a lente de contato para viabilizar com que a gente avalie o exame, às vezes a gente vai ter um falseamento que a doença está evoluindo sem de fato estar, ou que a doença está estável, sendo que a doença pode sim estar evoluindo. Então esse é outro fator muito relevante que eu quero deixar claro para vocês, a mensagem que eu deixo para vocês, né? Paciente que tem ceratocone pode utilizar a lente de contato gelatinosa, mas não é uma lente que viabiliza uma visão tão boa quanto a lente rígida e a lente escleral. O paciente que tem ceratocone, ele precisa de estar acompanhando, independente de estar com a visão boa com a lente. E a lente de contato, ela não trata a ceratocone, ela viabiliza uma visão satisfatória, mas o paciente tem que estar ciente que a doença dele pode estar evoluindo, mesmo utilizando a lente de contato. Então, os tratamentos complementares existem, mas reforçando mais uma vez, o acompanhamento é imprescindível, principalmente quando o paciente está usando lente, porque a doença pode estar evoluindo ali sem que ele, ao menos, perceba que a doença está evoluindo. Então, acho que a gente conseguiu clarear, assim, de forma global, né, os tipos de lentes de contato, as indicações de cada uma, os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma, para que vocês entendam qual que é a melhor possibilidade. Para finalizar, tem alguns pacientes que a gente sabe que o custo da lente escleral é um custo maior. E o paciente está utilizando a lente de contato rígida com muito desconforto. Existe uma abordagem que chama piggyback. O que é essa abordagem? É quando eu coloco uma lente de contato gelatinosa por baixo e a rígida por cima. Por que a gente faz isso? Porque a lente de contato gelatinosa ela diminui a sensibilidade da córnea, viabilizando com que o paciente utilize a lente rígida com mais conforto. Essa lente gelatinosa ela é uma lente que não tem grau, ela só melhora o conforto do paciente.
acaba que a praticidade diminui um pouco, porque os produtos de conservação da lente são diferentes, o paciente tem que colocar duas lentes, primeiro a gelatinosa, mais a rígida, mas o conforto de fato melhora muito. E eu tenho muitos pacientes que não se adaptavam com lente rígida, que passaram a se adaptar com o piggyback e estão muito bem dessa forma. Então tá aí uma outra possibilidade de abordagem para os pacientes que não conseguem tolerar a lente rígida.